Estudo do livro Roteiro, livro de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O serviço religioso, lição 12. Adoração. Abrimos a lição refletindo um pouco em seu valoroso título, Serviço Religioso. O vernáculo nos informa que servir é trabalhar em favor de algo ou alguém. Já a religião possui diversas definições. Dentre elas, temos que é a crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. O resultado da união destes dois substantivos nos remete ao trabalho dentro da crença que se possui ou indo um pouco além, o trabalho que oferecemos a Deus, se entendermos a religião como a busca do homem em conectar-se com seu Criador. Emmanuel nos remete a algo ainda maior, a adoração. Vejamos então o início da lição. Desde quando começou na terra o serviço de adoração a Deus, perde-se o alicerce da fé nas sombras de ervas insondáveis. Dir-se-ia que o primeiro impulso da planta e do verme, a procura da luz, não é senão anseio religioso da vida, em busca do Criador que lhes instila o ser. Lei de adoração. O processo de adoração acompanha a evolução da criatura humana, uma vez que, como o homem evolui, intelecto e moralmente, aperfeiçoa também sua concepção de Deus e a sua forma de adorá-lo. Há quem pense que adoração é um termo estranho à doutrina espírita, sendo mais comum entre católicos e evangélicos. Porém, basta um olhar mais cuidadoso e veremos no Livro dos Espíritos que trata-se de uma lei divina, contemplada no seu 2º capítulo, Lei de Adoração. Assim, então, servimos-nos da definição dos Espíritos para adentrarmos no entendimento da palavra. Livro dos Espíritos, questão 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Questão 650. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Questão 651. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Reencarnação. Conclui-se que o trabalho, o serviço religioso deveria aproximar o homem de sua alma, deveria elevar o pensamento a Deus, curvando-se diante do seu Pai e Criador. Porém, há muitos desenganos neste caminhar do homem, e nos parágrafos que seguem, Emmanuel nos irá apontar alguns. Na lição anterior, ao tratarmos da fé religiosa, nos deixamos conduzir pelo benfeitor. Adentramos das mais diversas crenças. Nesta etapa, porém, iremos fazer o caminho inverso e buscar reconhecer o que estas vivências antigas ainda evocam em nossas práticas cotidianas. Somos reencarnacionistas, então, cremos que já vivemos muitas vidas, das mais diversas culturas e religiões. Isso nos convoca a um olhar mais crítico para nossas condutas e tendências. Se erramos outrora, hoje, temos o conhecimento e o discernimento a nos dizer para não mais errarmos. Nós apenas deixaremos de perpetuar os desenganos milenares se olharmos para a nossa conduta, para nossas tendências religiosas, com muita coragem e fé, para promover as mudanças que nosso espírito necessita com o amparo do Pai Celestial.
Sigamos assim com a lição. Considerando, porém, as escolas religiosas dos povos mais antigos, vemos no sistema egípcio a ideia central da imortalidade, com avançadas concepções da grandeza divina, mas enclausurada nos templos do sacerdócio ou no palácio dos faraós, sem ligação com o espírito popular, muita vez relegado à superstição e ao abandono. O serviço religioso transcende um lugar. Ele deve ser um estado de espírito que se manifesta onde quer que o homem se encontre. Alerta-nos Emmanuel que os egípcios enclausuraram-se em templos e palácios, deixando os conhecimentos da imortalidade restritos a uma classe. Como consequência, o povo caminhava na superstição, com sentimento de abandono. Reconhecemos esta condição em algumas casas religiosas nos dias de hoje, até mesmo dentro do espiritismo. Qual a tendência que se revela? O que devemos cuidar para não repetir? Restringir o conhecimento, afastar-se dos simples e humildes, com pregações complexas e voltadas ao intelectualismo. Acreditar que é possível viver isolado dos pobres e humildes que sofrem e necessitam do amparo daqueles que vivem na riqueza ou com mais conforto. Muitos espíritas afirmam que já viveram no Antigo Egito. Sentem na alma a ligação com aquela terra distante. Reconhecem em sua cultura vivências antigas, mas não percebem que estão falindo novamente. A lição é clara e límpida, mas necessita de nós o exercício de observar, refletir e discernir. Se ainda guarda as tendências de restrição, de intelectualismo exacerbado e detrimento da classe mais pobre, é preciso mudar, renovar e crescer. Sigamos em frente. Na Índia, identificando o culto da sabedoria, instrutores eminentes aí ensinam que a bondade deve ser a raiz de nossas relações com os semelhantes, que as nossas virtudes e vícios são as forças que nos seguirão além do túmulo, propagando-se abençoadas lições de aperfeiçoamento moral e compreensão humana. Entretanto, o espírito das castas aí sufocou os santuários, impedindo a desejável extensão dos benefícios espirituais aos círculos do povo. Eis uma religião belíssima, milenar, que possui avançados estudos na área da meditação e do autoconhecimento. Cultuam a sabedoria, são bons, até mesmo com os irmãos menores que os cercam, evitando o sacrifício de alguns animais, consideram sagrados. Novamente, porém, a separação. O desengano de achar-se melhor que o outro. As castas. Não temos castas no Brasil, nem mesmo na doutrina espírita, porém este espírito de separação está presente em muitos corações. Uns defendem Chico Xavier, outros o condenam. Uns abraçam as diretrizes do grupo Alta de Souza, outros o repudiam. Muitos veneram Ramatiz, outros tantos o desconsideram. Pietro Baldi inspira a muitos, outros, porém, o rejeitam sem pestanejar. As diferenças são tantas dentro do movimento espírita que a ideia de castas começa a fazer sentido, como a explicar a nossa conduta e a nos alertar que concordar ou não com uma ideia jamais deverá afastar de nós a conduta de caridade, de nos sentirmos irmãos uns dos outros e buscarmos, através da atitude respeitosa, o melhor caminho, sem condenar o caminho alheio. A ideia, que se multiplicou na Índia durante muito tempo, separando o homem em castas, até mesmo de forma hierárquica, permanece em nossa psique, e se não a enfrentarmos com honestidade, tenderemos a repeti-lo. Avancemos um pouco mais na lição.
Na Pérsia, temos no zoroastrismo a consagração do nosso dever para com o bem. Todavia, as comunidades felicitadas por seus respeitáveis ensinamentos se confiam a guerras de conquista e destruição. Conhecimento e ânimo de contenda, eis as tendências deste povo e que nos assombra ainda hoje. Em nome da verdade, arvoram-se muitos espíritas em críticos enérgicos, argumentos que beiram a ofensa, palavras duras e em nome de uma suposta verdade. Destilam o fel que o coração ainda abriga, palavras e condutas que se afastam tanto da caridade, que se desconhecesse o caráter religioso de quem o realiza. Emmanuel nos dá uma oportunidade ímpar nesta lição, fazer uma autocrítica, reconhecer onde estamos falhando e mudar, redirecionar o caminho, deixando-nos seguir em rumo certo e inequívoco que mais à frente irá nos apontar. Vejamos mais um trecho. Entre os judeus sentimos o sopro da revelação do Deus único, estabelecendo o reino da justiça na terra, mas apesar da glória sublime que coroa a fronte de Moisés e dos profetas que o sucederam, o orgulho racial é uma chaga viva no coração do povo escolhido. O judaísmo é belíssimo e nos ensina lições ricas sobre Deus, nosso Pai Celestial, como nos ensina Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Examinando esse povo notável, o seu passado longínquo, reconhecemos que se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipando-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e morredora, sem pátria e sem lar. Esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições de trabalho. Sua existência histórica, contudo, é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Só o que faço é bom. Apenas a minha forma de interpretação é adequada. Fiz alguns pensamentos e condutas que nos remetem a tendências dos espíritos que outrora viveram entre os judeus. Há uma superioridade em seus ensinos. Este povo avançou muito na direção do conhecimento das leis divinas, tanto que reconhecemos o Antigo Testamento como a primeira revelação. Não obstante, estes conhecimentos nos tornam ainda mais responsáveis pelo que veio depois. Não cabe, dentro de uma saudável concepção religiosa, o sentimento de orgulho, de vaidade, de posicionar-se em patamar superior ao irmão. É preciso que reconheçamos essas tendências dentro de nós, sob pena de projetos belíssimos de estudo e aprofundamento na primeira revelação afundarem em reminiscências de outrora, permitindo novamente o orgulho e o exclusivismo reinarem em detrimento do amor, da humildade e da caridade. Sigamos com mais um trecho da lição, aprendendo sobre o passado, mas reconhecendo em nosso presente. Na China, possuímos a exaltação da simplicidade, através de lições que fulguram em todas as suas linhas sociais, destacando o equilíbrio e a solidariedade. Contudo, o grande povo chinês não consegue superar as perturbações do separativismo e do cativeiro.
qual um sino que tine sem parar, em vigorosas badaladas, eis o mesmo som, também entre os chineses. Separativismo, cativeiro. Não falimos por este ou aquele detalhe doutrinário. Não falimos porque agimos de forma mística ou de forma intelectual. Falimos outrora e iremos falir novamente, se não compreendemos que a ausência de fraternidade nos destrói, nos afasta e perturba o que há de bom em nosso sentimento religioso. A China possui ensinamentos valorosos. Sua cultura, seus costumes, sua medicina, muito da China tem inspirado e ensinado o mundo, quando compartilhado. Porém, há que haver a superação para que nos reconhecemos como irmãos que somos. Eis a palavra que nos falta: reciprocidade. Ou como o Cristo nos ensinou, fazer ao outro o que gostaríamos que fizessem a nós. Se acredito em algo e aquilo me é precioso, quero ser respeitado. Assim, mesmo que eu não concorde com o pensamento, uma forma de ver o mundo e expressar a religiosidade, se houver caridade em meu ser, irei respeitar a conduta do irmão. Vejamos ainda mais um pouco. Na Grécia, encontramos o culto da beleza. Os mistérios de Orfeu traçam formosos ideais e constroem maravilhosos santuários. O aprimoramento da arte e da cultura, porém, não consegue criar no espírito helênico a noção do amor universal. Generais e filósofos usam a inteligência para a dominação e, de modo algum, se furtam às tentações do campo bélico, acendendo a abominável fogueira da discórdia e do arrastamento. Ao ler este trecho, recordei-me da narrativa do livro Paulo e Estevão, quando Paulo vai a Atenas levar a palavra do Cristo. Ali, entretanto, encontrara a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. A cultura ateniense era bela e bem cuidada. Impressionava pelo exterior magnífico, mas estava fria, com a rigidez da morte intelectual. O apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. Aqui atribuir o doloroso insucesso. Não pôde compreender imediatamente que Atenas padecia de seculares intoxicações intelectuais. De que forma utilizamos nossa inteligência? Reconhecemos traços da cultura grega ainda hoje? Culpam o corpo, culpam o intelectualismo frio que desconsidera o semelhante, com sentimento de superioridade. Emmanuel nos alerta sobre a rigidez da morte intelectual. Nada pode prosperar se for usado para ferir, para sobrepor-se, para ganhar em detrimento do outro. Apenas quando o amor edifica, instala-se a prosperidade que atravessa os séculos. Enfim, os romanos. Em Roma, surpreendemos o direito ensinando que o patrimônio e a liberdade do próximo devem ser respeitados. No entanto, em nenhuma civilização do mundo observamos juntos tantos gênios da flagelação e da morte. Emmanuel conhecia bem este povo. Já vivera como romano nos tempos de Jesus, como senador Publio Lentulus, cuja belíssima história está narrada no livro há 2000 anos. A Pax Romana prosperou durante algum tempo. Roma dominou o mundo, porém, perdeu-se no excesso do poder que leva ao flagelo e à morte. Caminhava em expansão, mas visando apenas os próprios interesses. Facilmente, associaremos a cultura romana aos povos que dominam a política e a economia do mundo. Mas e se fôssemos fazer a lição de casa e buscássemos essa tendência dentro do movimento espírita, onde o encontraríamos?
regras e mais regras visando domínio e poder, impositivos de comportamento, mesmo que cause dor e sofrimento a quem é imposto, críticas destrutivas que destoam da caridade e do amor fraterno. Reconhecemos isto em nossas casas espíritas? Infelizmente. Compreender. Estudar estes povos, buscando a essência dos sentimentos e reconhecendo-os presentes ainda hoje, nos dias atuais, não é um exercício de crítica, mas sim de autocrítica. Percebo em mim muito a ser melhorado. Serei sempre grata a Emmanuel pela oportunidade de refletir e observar as tendências que ainda moram em meu mais profundo ser. Enfim, cada povo ofereceu-nos algo, deixou-nos uma herança e é preciso saber qual é o seu papel e o que eles nos revelaram para que busquemos os seus ensinamentos com sabedoria. Ninguém irá procurar uva em um pé de laranja. Assim, Emmanuel nos oferece didaticamente o que iremos encontrar em cada uma dessas culturas. Hermes é sabedoria, Buda é renunciação, Zoroastro é o dever, Moisés é a justiça, Confúcio é a harmonia, Orfeu é a beleza, Numa Pompílio é o poder. Em todos os grandes períodos da evolução religiosa, antes do Cristo, vemos, porém, as demonstrações incompletas da espiritualidade. Não há padrões absolutos de perfeição moral, indicando aos homens o caminho regenerador e santificante. Aparecem linhas divisórias entre raças e castas, com vários tipos de louvor e humilhação para ricos e pobres, senhores e escravos, vencedores e vencidos. Quando o caminho do aprendizado estava pronto, quando estávamos aptos a segui-lo e a identificá-lo, ele entre nós, nosso modelo e guia, Jesus. Encerra Emmanuel com a lição do livro Roteiro. Com Jesus, no entanto, surge no mundo o vitorioso coroamento da fé. No cristianismo, recebemos as gloriosas sementes de fraternidade que dominarão os séculos. O divino fundador da Boa Nova entra em contato com a multidão e o santuário do amor universal se abre, iluminado e sublime, para a santificação da humanidade inteira. Muitos nos olharão buscando sabedoria, outros beleza e harmonia. Haverão também os que nos impulsionarão a sermos poderosos, ou mesmo os que nos conclamarão a sermos justos. Porém, se estivermos com Jesus verdadeiramente, nosso único intento será que sejamos reconhecidos como pessoas fraternas e amorosas. Encerrando. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. Reconheço-me distante deste ideal. Percebo agora diversas tendências com as quais necessito trabalhar. Porém, desde hoje para sempre, reitero meu desejo sincero de seguir teus passos, nosso Mestre, amigo e Senhor. Cada povo deixou-nos uma herança, um legado, e reconhecemos seu valor, como também seu erro. Porém, a maior herança que nos deixou foi o Mestre Jesus. É com o texto de Emmanuel, o livro Escrinos de Luz, que encerramos a lição de hoje. Herança do Mestre. Perdoa 70 vezes 7 cada dia. Esquece todo o mal. Serve sem recompensa. Não amealhes riquezas acessíveis à traça ou à inconsciência de malfeitores. Procura a verdade para que a verdade te encontre. Bate a porta de luz através do esforço reiterado no bem, a fim de que a luz te responda. Tem ânimo nos círculos de todas as vicissitudes.
persevera na bondade até o fim. Se teu irmão exige a caminhada de 1000 passos, avança 2000. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Ora pelos que te perseguem, ajuda os adversários. Não permitas que a treva te domine. Abençoa os que te caluniam. Sê a claridade do mundo que espera de teu concurso uma vida melhor. Compadece-te dos doentes. Auxilia as crianças e os velhos. Não recuses o copo d'água ao sedento. Divide teu pão com o vizinho necessitado. Cura os enfermos e ensina-lhes a direção do reino de Deus. Não desencorajes o companheiro. Sacrifica-te pelo engrandecimento comum. Abre o coração aos avisos celestiais. Ouvida todas as vacilações. Vê no poder divino e santifica-te nas boas obras. Sê o abençoado servidor de todos. Não procures os primeiros lugares nas assembleias, mas aprende a ser útil em toda parte. Ama o próximo até o sacrifício, porque perdendo a vida em favor dos outros, ganhá-la-ás abundantemente na eternidade. E se abandonado de alguns, em tua devoção à justiça, receberás a glória de partilhar as alegrias da família universal. Eis, meus amigos, alguns tesouros da herança sublime do Mestre crucificado, cuja suprema renunciação hoje lembramos. Usemos semelhantes valores em todos os ângulos do caminho evolutivo, e o Senhor estará conosco, tanto quanto necessitamos permanecer com Ele. Um fraterno abraço e até o próximo estudo.